Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais um dia da nossa live dos textos que inspiram. Hoje é 28 de dezembro de 2020 e eu te convido então para a gente juntos refletirmos da palavra do Senhor nessa segunda-feira, iniciar nossa última e breve semana do ano de 2020. Vou aguardar os irmãos chegarem. Um bom dia e que Deus abençoe a sua vida e que a gente possa refletir juntos nesse tempo tão gostoso de aprendizado. Refletir juntos nesse tempo tão gostoso de aprendizado. Bom dia, Rudibert. Bom dia, mãe. Bom que a gente pode estar juntos. Vou ver os rostinhos do pessoal também aqui em cima. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos pensar sobre um texto muito especial da Palavra do Senhor. Então, os irmãos que já estão aqui com a gente, pode pegar a sua Bíblia. Se você tiver o seu cafezinho aí também, vamos tomar um cafezinho juntos. Lá em 1 Samuel, lá no Antigo Testamento, capítulo 16. Nós vamos pensar um pouquinho hoje sobre a história de Davi, a unção do rei Davi e as lições que Deus tem para nos ensinar através desse texto tão importante. Então, bom dia, os queridos estão chegando. Bom dia, Raquel. Bom dia, Noemi. Sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live. Nossos textos que inspiram. E com certeza esse é um texto muito importante da Palavra do Senhor e que tem verdades incríveis para nos ensinar durante esse tempo. Então vamos dar mais aí um minutinho. O pessoal está chegando. Entrando na nossa live, a gente já vai iniciar então a nossa reflexão. Se você tem algum pedido de oração, algum motivo de gratidão, alguma coisa que a gente pode colocar diante do Senhor, vai colocando aí nos comentários, no nosso chat, e a gente vai, depois da nossa reflexão, a gente vai estar orando juntos, pedindo ao Senhor para que intervenha com a sua boa mão, com a sua graça. Então vamos dar mais um minutinho e a gente já vai iniciar a nossa reflexão. Bom dia, Maria Pacheco. Seja bem-vinda a mais um dia das nossas lives. Bom dia, Ernestina. Bom dia. Muito bom a gente poder estar juntos. Bênção da internet, da tecnologia. Então, te convido a abrir junto comigo lá em 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ver hoje e aprender um texto muito inspirador. Conta um pouquinho da história, do chamado e da unção do rei Davi. Então, se você pode, tem a sua Bíblia aí, fácil acesso, pega juntos para a gente poder refletir nesse texto tão especial e vai compartilhando seus pedidos de oração aí, a gente vai aprendendo juntos e a gente vai no final orar juntos pelos desafios desse tempo. Amém? Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13, é uma história muito interessante. E se você puder acompanhar junto aí na sua Bíblia, vai ser muito bacana para poder entender a ideia. Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 16, verso 1 diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará.
Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e o convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Verso 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Verso 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Essa é uma história muito interessante da palavra do Senhor. E quando nós olhamos para o livro de 1 Samuel, ele é um livro muito interessante, porque conta a história de Samuel, esse profeta, que foi um profeta muito importante e provavelmente um dos últimos, ou o último juiz do povo de Israel, e mostra o surgimento da monarquia, dos reis de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul, e depois o rei Davi, ungido, e foi com certeza o maior rei de Israel. Davi foi o rei mais reconhecido e o rei que deu a origem àquilo que nós chamamos da linhagem de Davi, da onde veio Jesus. Mas a história de Davi é uma história que inicia de uma forma simples. Por isso, esse texto, no dia de hoje, nos inspira a entender que Deus não despreza pequenos começos. A história de Davi é uma história muito interessante, porque enquanto Samuel chegou para procurar, e Deus havia mandado que ele fosse até os filhos de Jessé para ungir um rei, o seu pai, Jessé, passa todos os seus filhos, todos os 7 filhos passam por Samuel. E Samuel então começa a olhar um por um, no olho de cada um. E eu imagino a cena já, os irmãos que gostam de um filme de ação, um filme de drama, aqui está uma cena de grande drama, né? Porque toda a história de Israel todo o futuro de Israel estava em jogo com essa decisão e com a unção desse profeta sobre o novo rei. O rei tinha funções muito importantes de guiar o povo de Deus para viver a vontade do Senhor aqui na terra, para que esse povo fosse o povo do Senhor no meio de tantos outros povos. E aí então, passam todos os filhos de Jessé. E aí vem o pequeno, e a Bíblia fala que esse que era ruivo, verso 12, de belos olhos e boa aparência, mas que era desprezado e deixado de lado, provavelmente o filho mais novo, o mais fraco, o menor, o não tão forte. E lá estava ele. E ele vem, imagino,
na minha mente correndo, um pouco assustado, um pouco sem entender o que está acontecendo, e ele chega lá e ele é chamado, então, é ungido pelo profeta, para que fosse o grande rei, e o rei de Israel, o sucessor rei de Israel. Deus não despreza pequenos começos. E esse texto ele é um texto muito bacana, porque tem algumas coisas muito interessantes dele. Primeiro é o que Deus quer ensinar para Samuel. Samuel foi o profeta responsável por ungir o primeiro rei Saul, e também o profeta que viu todo o processo de orgulho, de ganância e os erros de Saul. Se os irmãos folhearem aí os 15 capítulos anteriores a esse, nós podemos perceber vários momentos onde onde Saul pisa na bola, desagradando ao Senhor completamente. E aí no comecinho do verso 16, o Senhor disse a Samuel: até quando terás pena de Saul? Eu já desprezei Saul. Até quando você, Samuel, vai achar e vai ficar com pena dele? Eu já escolhi um novo rei. Por isso que é muito legal perceber que Deus está querendo ensinar uma lição para Samuel. Samuel, não despreze pequenos começos. Não despreze pequenas pessoas que aparentemente demonstram fraqueza ou que não tem nada a contribuir com o povo de Deus. Não despreze pequenos começos. E aí, então Samuel, em obediência ao Senhor, vai em direção a Jessé, lá o belemita, provavelmente na região de Belém. E aí vai mostrando todo esse processo, onde ele convida Jessé para o sacrifício, onde ele santifica a sua família. E quando ele chega, já de cara, e encontra o filho mais velho de Jessé, que era o costume de apresentar-se numa ordem cronológica, ele apresenta a Eliabe e ele disse consigo: Samuel, certamente está perante o Senhor o seu ungido. E aí vem o verso 7. O verso 7 ele quebra totalmente Samuel, onde o Senhor diz assim: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Deus estava ensinando uma dura lição para Samuel: não despreze pequenos começos. E fica uma pergunta para a gente: como eu e como você julgamos pessoas e as situações? Nós julgamos igual Samuel, achando que Deus ele age no óbvio? Era óbvio que era Eliabe, era óbvio. O mais velho, o mais maduro, provavelmente o mais forte dos filhos de Jessé. Mas Deus muitas vezes não age no óbvio do homem. O óbvio do homem é óbvio para o homem, mas Deus tem planos muitas vezes que mostram muito mais a sua glória e quem Ele é do que o óbvio do homem. Ou será que nós julgamos igual Jessé? A atitude de Jessé é uma atitude de um pai interessado em que seu filho mais velho seja reconhecido. Por isso, o primeiro a apresentar não são todos os seus filhos. Ele empurra Eliabe e fala: olha aqui, ó, eu tenho o melhor para o reino, eu tenho o melhor para a nação. Está aqui, ó, meu filho. Ou será que muitas vezes nós temos conseguido aprender com essas palavras aqui do verso 7 de Deus e julgar na ótica de Deus? É um desafio, irmãos, julgar e conseguir entender o que Deus deseja em diversos momentos, mas esse verso nos ajuda e nos direciona a entender, porque o Senhor não vê o externo, a aparência, a formosura dos homens, porque Deus conhece e olha para o coração, a intenção do coração desses que fazem e que querem subir ao trono. Então é no meio de um povo aparentemente simples, Deus agora escolhe um rei.
e o rei mais importante da história de Israel. A obra do seu povo é de Deus, e Deus é quem faz. E Deus não despreza pequenos começos. E aí então vai mostrando que faltava apenas um, passam todos os filhos, aí vai mostrando ali do verso 8 até o verso 11, onde Samuel pergunta a Jessé: acabaram os seus filhos? E aí Jessé responde: não, calma aí, falta mais um. E ele está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel, verso 11: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. E então vem Davi, esse menino ruivo, de belos olhos, de boa aparência, e então ele é ungido rei de Israel. E o verso 13 então mostra que a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, ou seja, muito diferente do que nós entendemos no Novo Testamento, o Antigo Testamento, quando o Espírito de Deus vinha sobre um homem, é uma ideia de capacitação. Deus agora o estava capacitando para que ele fosse rei de Israel. E todo esse processo da vida de Davi. Irmãos, Deus não despreza pequenos começos. E muitas vezes, quem despreza pequenos começos somos nós. Na atitude muitas vezes de Samuel, muitas vezes na atitude de Jessé, o pai, mas Deus nunca despreza pequenos começos. Deus é um Deus que não age no óbvio do homem. Ele é um Deus que age para mostrar que Ele tem o controle de todas as coisas. E é muito interessante então que a partir do momento que Davi é ungido, o que acontece? Nada. Deus não age no óbvio do homem. Passa-se muito tempo até que Davi venha e suba até o trono. Davi é perseguido, Davi serve ao rei Saul, mas aparentemente não acontece nada quando ele é ungido. Porque Deus quer mostrar que Ele é quem faz. E existe um processo na vida de Davi muito interessante. E se Deus permitir, nos próximos dias nós vamos ser inspirados pela vida de Davi, a entender o que Deus quer ensinar, o que Deus quer nos ensinar através desse grande rei de Israel. Mas olha só o que é interessante. A partir do momento em que Davi é ungido, mostra que Saul, fazendo o contraste, passa agora a ser atormentado por um espírito. Esse, muito provavelmente, o espírito que o atormentava e deixava extremamente irado, extremamente angustiado. Em vários momentos, a palavra do Senhor vai mostrar esse processo. Então, o verso 18 do capítulo 16 vai mostrar que um dos moços que serviam junto a Saul indica a Davi para que esse venha e sirva a Saul, tocando a harpa e acalmando esse espírito que agora vinha e atormentava o rei Saul. E o verso 18 diz assim: olha a descrição sobre Davi. Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Davi agora passou de um pastor de ovelhas que cuidava das ovelhas, agora ele está servindo ao rei. Ele que foi ungido como um rei de Israel começa agora na sua trajetória para ser preparado para o trono de Israel. Deus não despreza pequenos começos. E esse texto nos inspira. E por isso, nessa manhã, nesse dia de hoje, nesse finalzinho de ano, Deus não despreza pequenos começos. E Deus está todos os dias com a sua mão estendida para trazer recomeços, para trazer restauração, para restaurar vidas, para transformar histórias, para restaurar e usar as nossas vidas, apesar da gente, apesar de pequenos como somos, apesar das dificuldades que temos. Deus é um Deus que não despreza pequenos começos. Por isso nós também não devemos desprezar pequenos começos. Toda grande história começa pequenininha. Todo grande homem de Deus começa lá
nos pastos, cuidando das ovelhas, sendo desafiado no dia a dia a crescer, aprender do Senhor, a ser temente ao Senhor. E Davi era esse, que já possuía essas características. E a Bíblia fala que o Senhor era com ele. Não somente Deus via isso, mas as pessoas viam isso. Deus não despreza pequenos começos. Por isso, nessa manhã, o meu desafio para você, meu irmão, minha irmã, é que nós possamos aprender do Senhor. E que a gente possa ser e buscar e pedir ao Senhor, primeiro, que Ele transforme o nosso coração. A Bíblia fala em Provérbios 4, 23, que acima de todas as coisas a gente deve guardar o nosso coração, porque dele procedem a vida. E Deus olha para o nosso coração. E segundo, nosso desafio, olhando por exemplo de Davi, inspirados por essa história, é que a gente possa ser reconhecido não pelos bens que temos, não pelas conquistas que fazemos, mas sermos reconhecidos porque o Senhor é conosco. Porque eu, você, meu irmão, nós exalamos o Senhor. Nós mostramos, não com uma aparência exterior, mas com uma vida diária, de que o Senhor é o nosso Deus. E essa verdade vai nos transformando. Amém? Que o Senhor possa nos inspirar através desse texto. Os irmãos que têm algum pedido de oração, algum motivo de gratidão, e puderem compartilhar, esse é o tempo para que a gente possa orar juntos e pedir também para que o Senhor faça essa obra no nosso coração e que o Senhor nos use como o Davi foi usado desde o começo da sua vida, desde o momento que ele foi ungido como rei. Deus começa a utilizá-lo e a usá-lo como um grande homem de Deus. Davi foi reconhecido, e mais lá na frente a Bíblia vai nos mostrar que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi responsável por escrever a maioria dos salmos, esse que nós passamos o ano inteiro aprendendo juntos, no Orando com Salmos todas as manhãs com o pastor Jacques e a Cris. Davi foi responsável por das épocas de maior exaltação do povo de Israel, de conquistas, mas ele começou pequenininho, porque Deus não despreza pequenos começos. Então, se os irmãos têm algum pedido de oração, podem compartilhar, que a gente vai também estar orando por isso, para que a gente aprenda a viver a vida na ótica e no exemplo desse homem, Davi, que iniciou a sua vida pequenininho, irreconhecível, mas que foi usado de uma forma fantástica no povo de Deus. Então, se os irmãos puderem ir compartilhando, estou de olho aqui no chat para a gente orar juntos, para a gente finalizar nosso tempo de devocional hoje. Vou aguardar uns minutinhos, os irmãos compartilharem seus pedidos, motivos de gratidão. A gente vai orar, finalizando então o nosso tempo aqui. Muito bom que a gente pode estar juntos. Estou acompanhando aqui os rostinhos aqui dos queridos que estão com a gente. Então, muito bom que a gente pode estar juntos mais uma vez. Aqui os irmãos aqui compartilhando. A Noemi está agradecendo aqui, pede pelo cuidado do Senhor para sua família, também agradecendo por isso. Dani, bom dia, Deus abençoe você também. Paulinho, tamo junto, mano, vamos orar pelo seu casamento aí, tá chegando, coisa boa, os planos novos, show de bola, muito bom. Mais algum irmão tem algum pedido aí para compartilhar, para a gente estar orando juntos nesse tempo? Amém, irmãos? Então vamos orar juntos? Te convido aí onde você está, que a gente possa orar ao Senhor. Vamos orar em gratidão pela
família, proteção e saúde da nossa querida Noemi, orar pelo casamento do Paulo, os planos futuros. Ontem, no culto, nós estivemos orando pela mãe da Helenir, Dona Maria, pela plena restauração da sua saúde. Então vamos continuar orando hoje para que o Senhor continue agindo e cuidando dela. Vamos orar pelo ano de 2021. A Dani colocou aqui, a Raquel da mesma forma. Que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem para nós e que o Senhor use as nossas vidas. Esse é o nosso desejo, que essa história nos inspire também, que Deus não despreze pequenos começos. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por esse tempo tão gostoso juntos, Senhor. Obrigado pelos grandes feitos que o Senhor tem feito no meio do teu povo, ó Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós exaltamos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia tem sido vista todos os dias, Senhor. Obrigado, ó Pai, por essa manhã. Obrigado pelas reflexões que nós podemos fazer durante esse tempo. Obrigado por esse texto, Pai. E obrigado porque o Senhor registrou na tua palavra todo esse processo da vida de Davi. E esse texto nos inspira tanto, Senhor, e demonstra como o Senhor não despreza pequenos começos. O Senhor é o Deus dos pequenos começos. O Senhor é o Deus que vai na contramão do óbvio do homem e escolhe pessoas fracas, pequenas e que aparentemente demonstram muito mais, e que é o Senhor quem as está capacitando a fazer o que está sendo feito, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem demonstrado isso para nós. Nós te agradecemos, Deus, por esse texto. E obrigado porque Davi é um exemplo para nós de que, acima de tudo, quando andamos com o Senhor, nós podemos ser exemplo na vida de pessoas e pessoas reconhecem isso, onde pessoas olham para nós e veem de que o Senhor está conosco. Deus, isso não é mérito nosso, isso é tudo mérito do Senhor. Nós te bendizemos, Pai, colocamos diante do Senhor a vida da Maria, a mãe da Helenir, que o Senhor abençoe e traga plena restauração à sua saúde, que o Senhor possa também dar direcionamento e possa dar sabedoria aos médicos para entender o que está acontecendo com ela nesse tempo, mas que a boa mão do Senhor possa cuidar dela e possa agir na vida dela, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor também os demais pedidos aqui colocados. Abençoa, Pai, cuida da vida do Paulinho, da Mandy, nesse tempo agora final de preparação do casamento, novos planos, Senhor. Abençoe a vida deles, Senhor, que eles possam viver um casamento abençoado pelo Senhor e que eles possam curtir essa última fase agora de organização, de planejamento, que seja um tempo muito gostoso de celebração do Senhor, dessa união, Pai. Obrigado, Pai, nós juntos agradecemos, como a Noemi colocou, pelo cuidado do Senhor na nossa saúde, dos nossos familiares, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos preservado no meio desse Covid. O Senhor tem cuidado da tua igreja, do teu povo, ó Pai. Obrigado por isso, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai. E colocamos o ano de 2021 diante do Senhor. Que o Senhor possa usar as nossas vidas. Que o Senhor possa tratar os nossos corações, que o Senhor possa trazer transformação nas nossas vidas, que a gente possa ser transformado por Ti todos os dias, ó Pai. Que a Tua palavra seja o nosso alimento diário, que a oração e buscar ao Senhor seja o nosso refrigério todos os dias nesses dias maus, e que acima de tudo a gente viva para a Tua glória e para o louvor do Senhor. Nós te bendizemos, nós te exaltamos por tudo, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por mais essa manhã na tua presença, Senhor. Nós te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, estamos finalizando então mais uma live, nossos textos que inspiram. Amanhã nós continuamos juntos, refletindo e aprendendo um pouquinho mais. E se Deus permitir, durante essa semana nós estaremos aprendendo um pouquinho mais sobre a vida de Davi, esse que foi um grande rei de Israel, um grande exemplo
para nós como povo de Deus, e que dele, da linhagem de Davi, veio o Messias, veio o Salvador. E Deus então tem muito para nos inspirar através da vida desse homem e do que Deus já o ensinou e o que Deus usou a vida dele. Mesmo que no final da sua vida, infelizmente, ele veio a cair. Mas a Bíblia chama ele de o homem segundo o coração de Deus. Então a gente vai estar refletindo um pouquinho na vida dele nos nossa próxima semana. Que Deus abençoe então o seu dia de hoje, Deus abençoe a sua semana. Vamos aproveitar o restinho desse 2020, refletindo, orando e pedindo ao Senhor que o ano de 2021 também possa ser um ano abençoado e que a gente possa servi-lo e crescer em conhecer mais a Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe seu dia. Até amanhã. Tchau, tchau.